aconteceu, mas vamos dar sequência à live. Vou esperar a Letícia entrar de novo. Vamos lá, que deu uma caidinha, mas voltamos. Só esperando a Letícia entrar. E ó, pra lembrar, amanhã às 10 da manhã eu vou fazer uma live aqui sozinha, só com perguntas e respostas, porque sempre quando eu faço as lives aqui, surgem várias dúvidas e eu nunca consigo responder tudo. A gente tem só uma hora pra falar, né? Então, amanhã eu estarei aqui às 10 da manhã para tirar todas as dúvidas de vocês sobre os novos protocolos nutricionais das escolas. Cadê a Letícia? Então, enquanto ela não entra, deixa eu fazer um resumo sobre o que a gente falou. Eu vi um comentário anterior falando sobre que queria assistir a live completa. Ela vai ficar. Vamos esperar a Letícia entrar. Oi, Bia. Voltou. Oi, aconteceu alguma coisa aqui que caiu. Aconteceu, caiu. Voltamos. Vamos Tinha dar até uma sequência. pergunta de alguém que eu estava lendo que queria assistir a live completa, mas Isso. não consegui pegar. Foi bem na hora, caiu, assim, desculpa. Mas agora essa parte que a gente entrou de novo, a gente vai deixar ela salva para vocês. Perfeito. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, mandem mensagens, enfim, que a gente responde, tá? A gente responde depois. Isso. E amanhã, às 10 da manhã, estarei aqui tirando todas as dúvidas de todos vocês. Vamos dar sequência, Lê? A gente estava falando das máscaras, sobre as cores, né? Sobre essa questão de se A não minha der certo. sugestão é tecido com cores. E se aí fez uma quinzena, viu que a prática não foi funcional, daí é melhor utilizar descartável para segurança dos funcionários. Isso, eu acho ótima essa dica. Acho que é menos custo para a escola, né? Sim. Menos lixo gerado. Porém, se isso não der certo na prática, aí a gente precisa pensar nessa possibilidade de fazer com a máscara descartável, tá? Sim, perfeito. Agora falando sobre a questão de lavagem de mãos, que a gente sabe que é a melhor forma aí de proteger contra a contaminação do coronavírus, né? Todos esses treinamentos, as comunicações internas, né? Os procedimentos operacionais padronizados, aquilo que a gente deixa os avisos de parede na cozinha. Você acha que isso é funcional? Você acha que isso é necessário? O que você tem a dizer sobre isso? Bia, só uma pergunta. Antes da gente encerrar a máscara, deixa eu só te fazer uma pergunta. Sobre a máscara com visor. Tá. Quando que vai ser utilizada? Os funcionários dos manipuladores da cozinha vão utilizar na rotina 100% junto com a máscara? Ou você tem uma outra sugestão? Tá. A máscara tipo visor, que é a Face Shield, Isso. ela não é obrigatório dentro da cozinha. Perfeito. Até porque o calor, a fumaça que sai, né, ao fazer Vai as embaçar, comidas quentes, iriam embaçar. Não é prático, não seria prático. Então, Sim. a máscara obrigatória dentro da cozinha é a máscara de boca e nariz. A Face Shield, ela é indicada no momento que esse funcionário vai sair da cozinha, como uma proteção para a máscara de boca e nariz que ele está usando. Então, vamos supor, o manipulador precisa ir ao banheiro, ele precisa ir fazer um recebimento de um mantimento, ele vai ter um contato com uma pessoa externa, ele vai ter contato com o fornecedor, ele vai numa sala de aula, ele vai em qualquer outro ambiente, é uma forma dele proteger a máscara de boca e nariz. Aí vai ser uma proteção em dobro, então. Uma proteção ainda maior. Ainda maior, exatamente. E a higienização desse EPI, como é que é? Água e sabão ou álcool 70?
álcool 70% ou hipoclorito a 0,5%, que é uma indicação Tá bom. do CIESP, que eles estão aí preconizando hipoclorito a 0,5%. É uma desinfecção rápida Tá. e é sempre importante que essa desinfecção seja feita antes e depois de utilizarem esse equipamento de proteção, esse EPI. Perfeito. Perfeito. Tá? Não, aí eu acho que ficou bem claro a parte de EPI. A gente falou da luva, tanto para o manipulador quanto para o... Da máscara. A luva, Da a máscara. gente... A luva a gente vai falar agora. a luva a gente Da vai falar máscara agora. e da máscara de visor, que Máscara de visor. é bom Isso. saber que eles vão usar para fornecedor e para quando sair da cozinha. Então, por exemplo, quando for levar a refeição para as crianças, ele vai colocar. Vai colocar. Perfeito. Ele vai, por exemplo, existem escolas que o cozinheiro dentro da cozinha vai porcionar os pratos. Sim. Para esse caso, ele não vai precisar usar o visor, porque ele vai estar dentro da cozinha. Ele Agora, só a vai partir usar do máscara momento, normal. só a máscara de boca e nariz, né? Perfeito. Obviamente, a touca no cabelo, a luva descartável, que a gente já vai falar agora. Todo o uniforme que já é utilizado. Perfeito. E o uniforme que já... Agora, saiu da cozinha, saiu da área de manipulação, ele vai precisar proteger essa máscara de boca e nariz usando a Face Shield. Sim, perfeito. Ficou claro. Tá? Tá certo. Entrando agora na questão de lavagem de mãos, na comunicação interna da cozinha, que a gente sabe que até os funcionários se habituarem, é importante que eles tenham esses POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados de parede, né? Que a gente chama, é uma comunicação interna, mostrando cores das máscaras e os horários que elas precisam ser usadas, as luvas, como que é a utilização, como que é a higienização, como que é a lavagem de mãos. Você acha que isso na prática realmente funciona, ajuda na rotina? Super. Eu já trabalho com a comunicação interna ilustrativa. Eu acho que você sabe muito bem, assim, funciona muito. Além dos cardápios, a gente tem outras regrinhas que a gente coloca e funciona muito bem, até para lembrar esse manipulador, porque é muita coisa. Então, quando você coloca na parede, fica de fácil acesso. Então, ele tem aquilo ali muito na altura dos olhos, da visão. Então, fica muito fácil a prática acontecer. Então, Para ele opa, não esquecer. esqueci de uma coisa, eu vou ali, tá ali. Então, a comunicação interna, para mim, E aí eu digo que em toda a escola, não só na cozinha, com os funcionários de berçário, com os funcionários de educação infantil, a gestão, a comunicação interna é, assim, para mim, o caminho ideal. Tá, depois do treinamento para o dia a dia, ter essa comunicação para facilitar, né, na rotina. Para facilitar e para dos lembrar manipuladores também. Isso, eu acho. E a higienização das mãos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente for falar um pouco da oferta da alimentação, mas enquanto aos manipuladores, a gente já vai ter feito no treinamento a prática junto com eles, porque eu acho que só vai ficar efetivo quando a gente bota a mão na massa e faz junto. Então, a gente pode fazer junto e vai ter que ter o álcool 70 para eles utilizarem também nas manobras ali dentro da cozinha. Eu acho que é preciso ter, né? Eu acho que já tem isso. Então, as escolas, por exemplo, a escola onde eu trabalho já tem essa prática de ter lá o refil de álcool na parede, onde eles utilizam. A higienização da mão tem uma pia para eles poderem fazer essa prática. Então, eu acho que fica mais isso fácil. Fica mais fácil. Eu não sei se a gente precisa fazer um controle enquanto higienização de mãos, assim. Eu acho que no treinamento a gente já pode deixar isso muito claro e, de repente, uma comunicação interna na frente da pia, para ficar aquilo ilustrado e eles ficarem... Vai ter a oportunidade de ver sempre que tem que lavar as mãos. Quem trabalha na cozinha já lava muito a mão, porque manipula muito os alimentos. Então, já é uma prática de vivência. Então, acho que a gente só vai reforçar para redobrar. Então, acho que isso não é uma coisa que a gente precisa fazer um controle rígido, uma planilha, um registro para ver se isso está funcionando. É claro que a gente vai fazer a vistoria, vai visualizar como é que está sendo esse trabalho durante o dia. É a observação. A grande verdade é que as escolas que já tinham a presença da nutricionista e seguiam com rigor, né? Tudo que está na legislação, os controles devidos, vai sentir muito menos, né? Vão precisar fazer as adaptações necessárias. Agora, as escolas que não tinham esse controle efetivo, agora não vai ter como escapar disso e vai ser mais difícil, mas dá para implantar, dá para treinar, dá para fazer.
É né? possível. De repente, essas escolas que a gente não tem, que não tem muita estrutura, base, talvez não precise de um treinamento, precise de 5 treinamentos, Uhum. precise que o seu trabalho, uma ou duas vezes por semana, aumente para 3, 4 vezes na semana, Sim. para que você ajude e auxilie para que dê certo e para que caminhe todo mundo conforme o Falando a protocolo, mesma língua, né? falando a Todo mesma mundo. língua. Para a escola hoje que eu trabalho, eu já tenho essa prática muito em vivência. Então, assim, as minhas colaboradoras do berçário já utilizam touca, luva, máscara. Então, assim, alguns EPIs eu já uso isso na prática. Então, vai mudar alguma coisa? Vai. Mas elas já estão meio que Acostumadas. interligadas, acostumadas com isso. Então, vai ser um pouco mais fácil. Tá. Você citou sobre luvas aí, né? Sobre as funcionárias do berçário. Eu vou pegar esse gancho para a gente falar sobre a utilização de luvas. Sim. Pessoal, o que é importante a gente saber? Qual é o meu pensamento? Eu acredito que a Letícia também compactua comigo, porque a gente já fez um alinhamento na escola que ela trabalha. Não dá para a gente querer usar tudo descartável, descartável, descartável e jogar tudo fora. Gente, isso é muito custo para a escola. Isso é uma agressão ao meio ambiente. Imagina se todos os estabelecimentos comerciais fizerem isso, tá? Então, em qual Ainda mais momento agora que a demanda é muito maior. Então, uma se eu demanda... usava X Exato. de luva, agora eu vou usar o dobro. E olha o quanto de plástico que vai para o lixo, de borracha É, que vai para o lixo. exatamente. Então, em quais atividades que é obrigatório que a luva seja de plástico, né? Descartável, no caso. Somente para montar os pratos das crianças, ou seja, durante a manipulação dos alimentos, enquanto os manipuladores estiverem cozinhando, eles não precisam usar luva. É só a técnica da lavagem das mãos. Eles só vão precisar usar a luva descartável para porcionar os pratos das crianças, ou esses cozinheiros, ou os colaboradores que ficarão responsáveis por essa atividade, e para receberem os mantimentos que vão chegar com as embalagens contaminadas. Agora, São os uma dois pergunta, momentos. Bia. Pode falar. Desculpa. Não, pode terminar, daqui a pouco eu te pergunto. Não, são os dois momentos cruciais para se utilizar uma luva descartável, entendeu? Agora, por Terminou a exemplo, atividade, jogou fora. para receber os fornecedores, há possibilidade de utilizar uma luva de plástico, daquelas de cozinha que depois dá para higienizar? Para não usar descartável ou não? Olha, dá, Tá. dá. Desde que tenha um protocolo muito organizado para isso, De tá? Então, o higienização, né? funcionário que é responsável por fazer o recebimento, sabe que... Aí a gente usa o jogo de cor, tá? Sabe Tá. que a luva amarela de borracha é É só para específica para isso. recebimento. Então, ele vai Perfeito. usar essa luva, vai passar álcool 70 ou hipoclorito de sódio a no mínimo 0,5% e vai receber esses mantimentos para depois fazer de novo uma desinfecção. Se Perfeito. isso for muito trabalhoso, se isso for uma coisa, não, prefiro descartável, então, gente, utilizem a descartável, tá? Mas obrigatoriamente descartável é no porcionamento dos alimentos. E Sim. para as escolas que acharem um pouco trabalhoso demais esse uso da luva de borracha, no recebimento dos mantimentos também. É possível, mas É dá um possível. trabalho. Dá um trabalho. Sim. Precisa de organização, precisa de averiguação, né? Não dá para Tá. deixar lá e achar que tá rolando, que tá dando tudo certo, porque na prática não é bem assim. E às Sim. vezes uma bobeada acaba contaminando alguma coisa, alguma superfície, né? E a gente está fazendo de tudo para que isso não aconteça. Sim, perfeito. E aí, outras alternativas para se usar as luvas de borracha, Lê, seria para fazer a desinfecção de hortifruti, né? Então, por Tá. exemplo, a luva verde é específica para fazer desinfecção de hortifruti. Então, o Sim. funcionário vai colocar e vai se proteger, né, para não pegar diretamente com a mão nesses alimentos. E antes e depois também vai fazer uma desinfecção dessa luva. Para manipular produtos de limpeza, também é uma alternativa para se usar uma luva de borracha de uma cor específica. E para a retirada dos lixos. Nem sempre é o funcionário da cozinha quem faz a retirada do lixo. Às vezes é, às vezes não é. Não é. Depende da realidade de cada escola. Mas Sim. pode-se usar uma luva de borracha, desde que ela seja desinfectada antes e depois de uma cor específica para essa atividade.
Então a gente está Eu falando acho que aí para sobre... isso precisaria um controle, um registro para ficar melhor. E a A comunicação comunicação interna, interna, com as eu cores das acho. luvas e E daí para faz o qual xizinho, atividade de cada uma, eu entendeu? acho. Eu Isso acho. vai Para precisar isso, de sim. treinamento, de um alinhamento com a gestão da escola para definir essas cores, para que É, todo mundo saiba dessas que informações fale a mesma linguagem. e E daí fale a vem o mesma língua. mesmo processo da máscara. Viu que uma quinzena fez essa prática, não deu certo? Vai para descartável, porque daí é melhor ficar um pouco mais caro, mas todo mundo está protegido, né? Não ter nada contaminado, Sim. eu Estão aqui acho. me perguntando onde que está essa lei. Saiu uma nota técnica da Anvisa sobre utilização de máscaras e luvas, E tá? luvas Então lá você vai achar sobre isso. E no novo protocolo de manipuladores de alimentos de restaurantes, também estão também. descrevendo aonde usar a máscara tipo visor, a máscara boca e nariz, luva descartável, enfim. Tá? Tem Mas tudo são sugestões, detalhado, fica são, fácil para su entender. é, são sugestões que a gente está dando para vocês de como que vocês podem economizar, como que vocês podem tentar não ter tanto impacto financeiro para cumprir Sim. com todas E não as ter novas desperdício, regras. né? Eu acho que também É, é o mais importante nesse tempo tão difícil. com certeza. E que falando de escola, a gente sabe que estamos numa fase mais complicada, né? Então a Sim, gente precisa pensar em alternativas que são viáveis e possível. e possíveis. Muitas pessoas perguntando sobre descartáveis, né? Por exemplo. Cara, eu acho que descartável é uma alternativa para a escola que não consegue cumprir os processos. Quem consegue cumprir processo não precisa usar descartável, Sim. né? É muito lixo Deve gerado, é ficar muito muito custo. caro também. É muito custo, é Muito muito caro. lixo. Então, Dependendo por da que usar quantidade o de aluno, não é descartável? viável. Não é uma obrigatoriedade, né? Sim. Então, acho que a gente precisa ficar ligado aí nos novos protocolos, como as coisas precisam ser feitas e fazer treinamentos, simulações, estarmos seguros para que na abertura da escola todos estejam calmos, né, É. Letícia? E Tranquilos tranquilos. Tem gente para perguntando aí, conseguir. só não vi o nome dela, eu acho que é Edilízia, uma coisa assim. Perguntando se precisa usar luva para trocar as crianças. Sim, essa prática precisa desde antes de Covid. Precisa utilizar a luva para fazer qualquer tipo de troca, desde de xixi, cocô, precisa utilizar a luva, tá? Por exemplo, na escola onde eu uso, isso é uma regra, é um protocolo que eu tenho com as funcionárias. Então, a utilização de luva para troca é sempre, tá? Boa. O que inox e vidro são os melhores? Márcia, ela está escrevendo aqui, Tonton Martins. Não entendi o que ela Ela escreveu. colocou inox e vidro são os melhores. Eu só não entendi a Ou superfície, talvez. será que são os utensílios que ela está falando? Como a gente Bom, falou de descartável agora, eu acho que deve ser os utensílios. tá. Então, ó, deixa eu só esclarecer aqui, pessoal. Tempo de permanência do vírus em cada tipo de superfície. Plástico, 5 dias. Vidro, 4 dias. Inox, 48 horas. E alumínio, acho que são 8 horas, tá? Então, esse é o tempo do vírus se vocês não fizerem uma desinfecção. Então, não obrigatoriamente que a escola vai precisar trocar todos os pratos que atualmente são de plástico por inox ou alumínio. Né? A gente sabe que Então, isso vai ter um custo, mas vocês precisam fazer a desinfecção adequada. a pergunta dela era isso mesmo, Bia, era Dos sobre utensílios. os utensílios. E teve mais uma que, aproveitando esse gancho, está perguntando se os pratos de plástico são melhores. Melhores não são, porém, se é o material que vocês têm na escola de vocês, utilizem. Só que façam a higienização e desinfecção adequada desses utensílios antes e depois das refeições, tá? Isso é bem importante. Sim. A gente falou que ia falar das perguntas e respostas depois, mas a gente vai pegando um gancho aqui que já Que que é tem no a ver, né, com o que a assunto, gente está falando. a gente consegue responder na hora. Eu acho que a gente já fechou aqui a primeira parte, tá, dessa live. Falamos sobre a saúde dos manipuladores, a utilização das máscaras, das luvas, A lavagem de higienização mãos. das mãos. Isso. Vamos entrar agora aí para a segunda etapa sobre o que desde o recebimento das mercadorias até a distribuição, né, desses alimentos.
não são todas as escolas que têm uma área externa segregada para recebimento dos mantimentos. A gente está num momento em que esses itens precisam chegar preferencialmente em horários alternativos, né? Do tempo que as crianças ficam na escola, do horário que elas chegam na escola. Então, Letícia, como que você, pensando na vivência que você tem numa correria diária, né? Sim. Que a gente sabe que a rotina é muito acelerada dentro de uma escola infantil, dentro de berçários, enfim. Como que você acha que é ser possível receber os mantimentos com segurança? Eu acho que assim, primeiro lugar, a minha sugestão seria combinar com os fornecedores ou fazer essa entrega antes de abrir a escola ou após o fechamento. Acho que seria o melhor dos mundos, mas não sei se é possível. Quando a gente fala em pandemia, em retorno, onde as escolas vão retornar, onde os fornecedores vão ficar com uma demanda muito grande. Então, eu não sei se eu consigo esse atendimento personalizado. Então, eu tenho que pensar em saída. Hoje, a minha estrutura física, ela é boa. Então, eu tenho um lugar para receber esses fornecedores com os alimentos, com os mantimentos, deixar organizado. E, por exemplo, hoje eu tenho 3 funcionários, 3 manipuladores na cozinha, onde eu posso pegar um e deixar para poder fazer o recebimento dos produtos. Que daí tem que fazer o quê? Tem que fazer a higienização antes de entrar na escola. Então, além do espaço que eu vou precisar deixar separado para receber, eu tenho que disponibilizar uma pessoa para fazer a higienização para eu botar tudo para dentro. E no caso da escola que só tem um manipulador, aí seria um terceiro funcionário da escola devidamente treinado. Isso, e não necessariamente, aí que eu falei do treinamento, de passar o treinamento para outras pessoas. De repente, eu posso pegar de uma pessoa da limpeza, treinar essa pessoa e colocar ela para receber, porque não vai, por exemplo, a escola onde eu trabalho, eu não tenho fornecedor todo dia. Então, eu tenho os dias que eu recebo. Então, eu vou já separar, fazer uma grade, explicar, treinar este funcionário para ficar responsável por isso. Hoje eu tenho a possibilidade de ter um manipulador para fazer isso, uma pessoa da cozinha. Mas as escolas que não têm essa possibilidade, pode pegar um outro funcionário, treinar e fazer essa prática. O importante é o quê? Deixar separado. Por exemplo, tá bom, o fornecedor não consegue entregar antes da abertura da escola. Então, ele vai entregar, só que eu tenho que também organizar para não bater com o horário de entrada das crianças, porque daí eu tenho pai chegando, eu tenho caminhão de fornecedor parado na frente da escola, daí vai aglomerar. Não é o que a gente quer. Então, a gente precisa ajustar com esse fornecedor. Tá bom, você não pode me atender antes de abrir a escola, então vamos tentar organizar um horário que eu sei que a minha demanda de entrada é baixa. Então 10 horas eu não tenho uma entrada legal, eu tenho uma demanda baixa, então vai ser 10 horas essa entrega. E aí esse funcionário vai ser treinado para fazer. E se a escola não tem espaço para guardar essas compras do fornecedor, o que precisa é alinhar uma sala, um lugar. Precisa achar um lugar para receber isso antes de entrar para a escola. Então, sei lá, um espacinho no quintal, um espaço na entrada. Uma alternativa para isso seria uma caixa tipo container, gente. Isso vende na internet, é uma caixa fechada, é barata, tem caixa, tem armários. Geralmente, tipo os fornecedores eles já levam as compras nessas caixas. Então, acho que de repente a escola pode organizar e comprar essas caixas, mas aí a gente tem que pensar: essas caixas não podem ficar lá fora por um período muito grande. Sim. Então, eu vou ter que treinar uma outra pessoa para poder fazer essa higienização correta e levar esse alimento para dentro da escola, da cozinha. Porque também eu posso achar esse espaço, comprar as caixas e deixar lá. Não, não posso. Para casos de emergência, quando vocês não conseguirem fazer essa limpeza imediatamente na chegada desses mantimentos, né? Então, sei lá, precisou esperar um pouco, deixa lá, e assim que possível vai, higieniza com água e sabão ou álcool 70% para entrar na cozinha. Então, tem alguém perguntando se tem que fazer a higienização da embalagem secundária.
Se você for armazenar com a embalagem primária, você precisa higienizar a embalagem primária. Agora, se for uma prática que vocês resolverem fazer dentro da escola de tirar essa primeira embalagem, aí vocês vão higienizar a segunda embalagem, tá? Ou vocês vão tirar a primeira embalagem já na entrada da escola, jogar fora e higienizar a secundária, ou vocês vão higienizar a primária para chegar na cozinha, para lá dentro elas tirarem e higienizarem a secundária. E secundário. É isso. Sim. Gente, a gente tem mais 15 minutos para fazer essa live. Então, a gente vai precisar dar uma acelerada. Vamos falar aí sobre mais alguns assuntos. Só para fechar isso dos recebimentos, cada escola tem uma realidade, cada escola vai conseguir fazer de uma forma, né? Sim. Algumas vão conseguir fazer nos horários alternativos, outras vão precisar receber durante o dia. Então, segreguem uma área externa para esse veículo parar, para vocês receberem. Tenham caixas fechadas para levar os mantimentos. Por exemplo, hortifruti, né? Não dá para passar álcool 70 num vegetal. Então, como levar essa hortaliça até a cozinha em segurança? Em sacos plásticos. Dentro de carrinho container. Ou carrinho de mercado com sacos plásticos dentro. Sempre desinfectando este item, as rodinhas, onde as pessoas seguram para pegar, com caminhos pré-determinados até a cozinha. Isso é muito importante. E principalmente neste momento de levar esses itens para a cozinha, durante este percurso, não pode ter criança. Então, você vai passar pelo parque, né, Letícia? Você vai passar pelo por parque. Isso que tem que separar um horário onde não tem fluxo de entrada. Isso. Então, você já fez, seu pico de entrada até às 9 da manhã e às 10 você está tranquila, então faça às 10 da manhã. Tenta conversar com o fornecedor para entregar neste horário. Se esse fornecedor não conseguir te atender antes da abertura da escola, que seria o ideal, assim. Escola vazia, recebeu e guardou. Boa. E aí, gente, deixem um caminho demarcado, tá? O caminho que sempre vão percorrer esses mantimentos na entrada da escola até a cozinha. Não é qualquer caminho, tá? Não pode ser uma coisa assim, vai por ali. Vai por aqui, depois vai por fora. Depois vai higienizar depois. Então, tudo com muita organização. É por isso que é importante deixar uma pessoa responsável por isso. Porque assim não tem bagunça. Exatamente. Porque você se organiza. E você só vai ficar ali orientando e observando para que essa pessoa faça corretamente. E hoje, por exemplo... Só uma coisinha antes que eu esqueça. Eu sei que a gente está meio apertada no tempo. A Esther me perguntou uma coisa sobre higienização de mamadeiras. Esther, você perguntou se dá para ferver. Para mim é o melhor, assim. Então, ferver as mamadeiras para fazer higienização. No berçário a gente utiliza, mas a gente também utiliza o produto, que são as gotinhas, que a Bia até falou. Hipoclorita. Isso, há pouco tempo. A gente utiliza no berçário também. Tem algumas escolas que utilizam aquele filco que é esterilizado para dentro do micro-ondas, que também vai, acho que 3 ou 4 mamadeiras também é funcional. Mas ferver, para mim, é o ideal. Esterilização de mamadeiras precisa ser feito a cada uso, tá? Então, utilizou para água, utilizou para leite, utilizou para leite materno, principalmente vai fazer a esterilização no lactário. Principalmente para água. A água que fica na mamadeira, ela não pode ficar lá e você oferecendo porque a mamadeira não terminou. Ofereceu uma vez a água para a criança tomou o suficiente, você vai desprezar e fazer a esterilização desse utensílio, tá? Hoje tem escolas que tem enfermeira, ou na escola onde eu trabalho tem enfermeira que fica cuidando só do lactário sobre as minhas orientações. Então, é importante isso, principalmente nesse novo modelo. Então, não deixar leite para depois. Sobrou aqui 20, 30 ml, eu vou oferecer daqui 10 minutos. Não. Tomou o que tomou, tá satisfeito, vai desprezar e fazer a esterilização. Espero ter ajudado, Esther. Acho que é isso, Bi. E aí, só fazendo um comentário sobre isso, Lê, estamos no momento, pessoal, que é importante que vocês retenham as mamadeiras no berçário, tá? Algumas escolas já têm essa prática, outras ainda não, coisa de vai e todos os dias. E gente, quanto menos coisa as famílias precisarem ficar levando diariamente, entrando coisas externas na escola, melhor. Então, tentem aderir essa higienização e desinfecção correta, tá? Das mamadeiras.
Isso existem em protocolos, em manuais de boas práticas da Sim, nutricionista. Recorram a uma profissional e ela vai orientá-los quanto à forma certa de fazer essa desinfecção. sim. Mas tentem reter as mamadeiras, tá? Precisa. E agora, nesse modelo, eu indico até pegar mais de uma, para você ter um tempo para esterilização. Boa, boa. Tá? Eu acho que é sempre bom ter suporte. Eu já trabalho com essa prática, então também é tranquilo. Então, tudo fica na escola. Então, os utensílios do berçário, chupeta, babador, mamadeira, eu só vou pedindo a substituição conforme o uso, mas tudo fica comigo. Então, o ideal é ficar conosco na escola. A gente vai fazendo a higienização e a esterilização e vai verificando o quanto esse produto está saudável para a utilização, até a hora que a gente precisa pedir a reposição. Sim. E aí, pensando agora, como a gente está com pouco tempo, eu queria sua opinião sobre um assunto que eu acho que é bem importante, né? A gente sabe que vai precisar usar refeitório, sala de aula, depende da quantidade de crianças. Importante que a escola faça uma pesquisa prévia para saber uma média de quantidade de alunos que vai voltar na primeira etapa e nos turnos, para já saber se vai precisar dividir os horários de uma forma diferente nos refeitórios, utilizar outros ambientes da escola, demarcar os lugares. Né? É importante que tudo esteja organizado para que não tenhamos surpresas desagradáveis e Sim, passar toda a segurança necessária para as famílias que estão tão preocupadas. sim. E aí, vamos supor, tá lá no refeitório, a criança vai entrar, vai ter um funcionário todo paramentado, uma coisa estranha, as atividades de educação nutricional estão proibidas em relação ao novo protocolo do governo, da primeira etapa de reabertura. Então, assim, eu queria saber a sua visão como coordenadora pedagógica, tá? De como tornar este momento talvez até divertido para as crianças. Sim. Como que a gente pode pensar em táticas possíveis para que isso não seja traumático, sabe? Eles já A vão gente não voltar, pode. Sim. né? Eles já vão voltar depois de meses em casa, vão voltar seletivos, vão voltar estranhando o Manhã. ambiente. Então, como que você acha que a gente pode ter essa nova adaptação de uma forma humanizada? Eu acho que a gente não pode transformar o ambiente escolar num ambiente hospitalar, em primeiro lugar. Então, a gente vai ser obrigado a usar o EPI. Ponto. E a gente não tem outra saída. O que a gente pode fazer é transformar esse EPI em lúdico, que eu acho que funciona. Então, de repente, as escolas que não se opor, que não tiver problema, que não tem uma regra muito assim, pode utilizar as máscaras com desenho, com tema lúdico, mais colorido. Então, acho que quando a gente coloca cor, a gente traz vida. E aí traz alegria. E aí a gente brinca. Então, por E as exemplo, crianças ficam fascinadas, e as né? crianças ficam Tudo é. fascinadas. E aí eu não digo só dentro do refeitório, eu digo dentro da sala de aula, na frente, por exemplo, hoje a escola que eu atendo tem duas portarias, né? Com dois funcionários. Imagina esse funcionário com máscara, com face, com luva na mão. Meu Deus, quem é essa pessoa? Então, assim, essa pessoa a gente pode deixar essa pessoa um pouco mais lúdica e trazer essa confiança para esse funcionário, para quando receber essas crianças, receber com sorriso, brincar, com alegria, porque daí vai fazer uma certa diferença. É claro que 4 meses em casa é muito tempo, as crianças vão voltar diferentes. Vão voltar restritas, vão voltar inseguras. É muito tempo com a mãe e com o pai, num confinamento de 24 horas dentro de casa. Então, a gente também tem que pensar nesse novo modelo e também pensar na cabecinha da criança o quanto é difícil organizar isso tudo, né? Porque é difícil para a gente, imagine para uma criança que ficou 4 meses e agora toma, volta para a escola. Como assim? E aí eu Tudo voltei diferente. com tudo diferente, com o refeitório que tem um X na cadeira porque tem que ter o distanciamento, com o funcionário que está parecendo um robô. Então, não, então a gente pode fazer dinâmicas. Então, assim, o pessoal da cozinha que está indo levar a refeição para o refeitório pode fazer uma brincadeira, pode cantar uma música, pode fazer uma coisa muito divertida para que isso fique atrativo.
Então, acho que agora a gente vai ter que trabalhar muito com a parte lúdica e com a parte de respeito, porque a gente vai ter que ter um respeito gigante pelas famílias e as crianças e entender que a organização da cabecinha deles é muito diferente da nossa. E que a Sim. gente vai ter que ajudar. E a gente vai ajudar como? Brincando, sorrindo, fazendo graça, ajudando na hora da refeição, para os bebês menorzinhos que saíram do berçário com 6 meses e agora já vai voltar com 10, que mudou muito essa parte de alimentação. A gente não pode fazer as atividades nutricionais, mas a gente pode pegar alguma coisa daquele prato colorido e deixar em cima da mesinha para que eles manipulem, brinquem, coloquem na boca. Eu posso deixar que eles peguem a comida do prato. Eu acho que isso dá para fazer. É lúdico, é legal, é prazeroso e a criança vai se sentir à vontade. Então, eu acho Muito que a legal. gente tem que deixar a criança à vontade. Fica mais fácil. Sim. E aí o nosso Achei trabalho fica maravilhoso isso que você falou. Achei nosso maravilhoso. trabalho fica muito mais fácil e as famílias ficam mais tranquilas quando a gente passar um feedback na hora da saída de que seu filho alimentou, de que ele ficou feliz, ou que a gente Deu tudo mande certo. que deu tudo certo, que a gente mande um registro fotográfico dessa criança brincando, ainda que com distanciamento, ainda que separado, mas brincando. Então, acho que tem várias possibilidades. E isso eu falo em diferentes estruturas, desde a escola que é muito pequena, para a escola que é muito grande, para a escola que é médio. Então, dá para a gente fazer, é só a gente trabalhar com amor, que daí funciona. E aí vem a parte Isso. do tema da nossa live, que é trabalhar com humanização. É trazer o amor para dentro da escola. É difícil? É, ninguém disse que ia ser fácil. Então vai ser difícil, vai ser trabalhoso, a gente vai ter que fazer 1000 planilhas, a gente vai ter que fazer comunicação interna na parede, a gente vai ter que orientar esse funcionário 10.000 vezes, a gente vai ter que fazer treinamentos, não 1, 2, Vai ter que 3, mudar a 4, 5. estratégia e tá tudo bem Vai ter que também, mudar a né? estratégia e tá tudo bem. A gente só precisa colocar isso dentro das nossas organizações, que é possível. É possível fazer tudo isso. Bem Eu acho que é legal. o principal, assim, para a É, gente dar sequência na nossa é. volta, assim. Não, isso que você falou foi maravilhoso, né? Porque eu tô vendo que tem muita gente com medo, né? E, ai, como fazer? Muito, Como fazer? Assim, desse jeito, né? assim, Você parece muito está difícil, mas é fácil. é Não fácil, é? A desde que gente você coloca em esteja prática. alinhado, né? Você precisa estar alinhado com as pessoas envolvidas nesse processo, precisa Sim, saber qual é a linguagem da escola onde você trabalha, né? sim, sim, Qual é, o que que você quer passar para os seus alunos, para os pais, e tudo se torna possível. E eu acho sim que a gente não precisa parar com as atividades pedagógicas, né? Nem com os bebês, com os sensoriais, nem com as crianças, mas realmente utilizar os momentos das refeições para usar, né? Para fazer essas atividades lúdicas, dá para tornar fazer. esses momentos Uma mais música já é divertidos com isso. uma música já é uma atividade que a gente É, pode fazer. Imagine o pessoal da cozinha interagindo com a criança. E aí a gente está trazendo um novo saber, uma nova vivência para dentro da nossa estrutura, que a cozinha que ficava ali só dentro da cozinha fazendo a comida, que é um dos campos principais de dentro da escola, pode vir para um refeitório e fazer uma música, cantar com as crianças, envolver este funcionário, né? envolver esse É funcionário, aí incrível. esse funcionário vai se sentir gratificado, importante, feliz. O trabalho dele vai render muito mais. Então, Sim, olha, a possibilidade que a gente tem é de trazer outros funcionários para dentro da escola de forma lúdica. E onde ele vai se sim. sentir mais importante do que ele é. Porque, para mim, eu acho que o pessoal da cozinha O coração, né? é O o coração. coração da escola, é onde É, traz o alimento, que é o gasto calórico que a gente precisa para poder render com as crianças no período integral. Então, eu acho que é, é essencial, assim. exatamente. Infelizmente nós temos tempo, né, gente, para live. Acabou? Não Então, acredito. Ô, a Bia, gente vamos vai falar só do precisar fechar. cardápio. Fala só do Eu estou cardápio, dois preocupada com o minutos. tempo. Tá, no cardápio, e assim, entre essas coisas que a Letícia falou, gente, eu acho que é importante, uma coisa que ela me falou, inclusive, quando eu fui fazer o alinhamento com ela, na escola que eu trabalho, que ela trabalha também.
Não adianta achar que vocês vão reduzir o tempo das refeições das crianças e dos bebês, tá? Porque isso Não é tem como. totalmente Você não tem inviável. como fazer time, olha, Não vamos tem comer como. rapidinho aí, porque não existe isso. Então, realmente precisa organizar os turnos, os ambientes, só para dar uma fechada nesse assunto. E os cardápios, eu acho que é aquilo, é optar por alimentos que são fontes de ferro, zinco, selênio, vitamina C, para manter a imunidade das crianças em dia. E muito importante, utilizar verduras, frutas e legumes da estação. E principalmente, gente, apostem em preparações mais simples para essa reabertura. Olha o tanto de coisa, de novas adaptações que a gente vai precisar enfrentar. Eu não estou falando para aquela escola que oferece vários itens artesanais pararem e optarem por industrializados. Eu estou dizendo que tem preparações que são muito mais trabalhosas. Então, Sim. é um momento, né, da gente ter um cardápio mais simples para que todos se adaptem a este primeiro momento, para a gente ver se está funcionando, se não está funcionando. Até Então, porque eu as acho que crianças vão voltar mais seletivas. E a as gente crianças vão voltar precisa mais ver se seletivas. esse cardápio vai ser efetivo naquele momento. Porque a É, criança já vai estar cheia de mudança e ainda não comer conosco na escola, isso é um problema. é um Então, vamos problema. optar pelo mais tranquilo, mais fácil, básico. E Não aí é a o gente vai... momento de colocar um jiló, Não é tá? o Um exemplo. momento. Não é o Porque as momento. crianças E estão acostumadas a comer na escola, depois de um monte sim, de incentivo, de trabalho, elas estão há meses fora. Não adianta sim, achar que ela vai comer, porque ela não vai. Vai sim. precisar recomeçar todo esse trabalho, né? Sim, e daí a gente faz uma observação. A minha dica é sempre: faça uma observação durante 15, 20 dias. Conversem com a Bia, se é a Bia que atende a escola de vocês. Olha, Bia, esse cardápio precisa fazer isso ou isso. Porque o que acontece? A cozinha, ela vai te dizer o quanto de desperdício, e aí você vai ter uma noção que aquele cardápio de segunda não tá legal. Então a gente precisa mudar. Então eu acho que isso é assim também uma das coisas importantes no retorno, é observar a alimentação e o desperdício de como foi ofertado isso. Que uma vez que o prato da comida foi, e aí voltou, e voltou em grande quantidade, opa, peraí, tem alguma coisa errada. A gente precisa rever. Então, eu acho que essa comunicação com a nutricionista de cada espaço vai ser muito maior do que antes. É. Muito maior. E uma oportunidade da gente ter um controle de custo muito mais Sim, efetivo, sim. trabalhando com estoques reduzidos, né? É É uma legal forma não ter o das estoque muito escolas, cheio. é uma forma das escolas conseguirem ter uma organização, aí uma redução de custo dentro da realidade de cada uma, com o apoio da nutrição. Sim. Pessoal, então, amanhã às 10 da manhã estarei aqui só respondendo todas as perguntas. Já fiz algumas lives aqui dentro do Instagram do Ciesp. Queria agradecer muito a Eu esses também. convites. Foi incrível o nosso encontro. Eu acho que a gente tinha muito mais para falar, mas o tempo é Muito, nossa, 5 curto. horas de live. É tipo isso. Mas a Vamos gente ver se a gente conseguiu. faz uma nós duas depois, em outro momento. Pode ser. A gente acho que falou os principais focos assim do retorno escolar. Um pouquinho de escola mesmo e um pouco mais de nutrição da cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Gratidão pelo CF, pelo convite, foi incrível Foi o muito nosso bom. encontro e obrigado para a galera que assistiu e que acompanhou a gente do começo ao fim. Boa. Ficou algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas a Bia responde amanhã. E assim, Depois gente, ela me conta. Eu entro na live e respondo com ela. boa! Eu sempre bato na tecla de que, assim, nutricionistas façam um alinhamento com a gestão da escola. Por quê? Por Parceria. isso. Por isso. Parceria. O Sim. resultado é esse, né? É claro que às vezes eu falo coisas que a Letícia não concorda, ou a Letícia fala coisas que eu não concordo, e a gente vai tentando entender, dentro da realidade da escola, o que seria efetivo. Sim. Tá? Então, isso é muito necessário. Não é só ter um plano de contingência, um novo protocolo, um novo manual. É discutir de ponta a ponta como que as coisas vão funcionar na sua escola, na escola E que qual é a você melhor atende. prática? Porque às vezes é isso mesmo. A vivência que a Bia acha que é funcional, dentro da escola não é. E daí a gente tem que conversar justamente para alinhar.
Olha, é possível dessa forma. Dá para fazer? Dá. A gente só precisa mudar aqui, mudar ali, ajustar e a gente consegue. Então, eu acho que vocês têm que ter parceria. Eu acho que parceria e trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem grandes resultados. Eu acho. Então tá bom, Adorei. pessoal. Lê, muito obrigada, viu, Obrigada, por ter Bia. Foi ótimo. participado, por Obrigada tudo. a Foi todo muito mundo. bom. Você, Até a o Letícia é uma próximo. coordenadora maravilhosa, craque em berçário, escola infantil. E Amo. vamos ver se a gente consegue conversar outras vezes A com o Bia pessoal. também, gente. Chama Nutri, ó. Incrível. Obrigada a todos. Boa noite. Beijo, Bia. Beijo, pessoal. Beijo, Adorei. Letícia. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. tchau, turma.